Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. Estou aqui para te ajudar na resolução do nosso simulado do sistema PASSE. E vamos para a questão de número 84. E a questão 84, ela diz, vamos lá para ela. Para compreender-se o processo de mudanças de natureza religiosa, chamado de modo genérico de reforma protestante, não se deve buscar as suas explicações apenas no posicionamento oposicionista de Lutero, Calvino e Henrique VIII à autoridade da Igreja Católica, mas o conjunto das mudanças socioeconômicas, cujos reflexos se manifestaram nas concepções políticas e ideológicas do século XVI, incluindo-se aí a própria religião. Afinal, a reforma religiosa foi... Olha que texto muito bem elaborado. O texto está dizendo que para se entender, para se compreender a reforma religiosa, né, o movimento reformista protestante, o texto diz que não se deve, olha só isso que está no texto, não se deve buscar nessa reforma, né, a origem dela não está na explicação, no posicionamento oposicionista de Lutero, Calvino e Henrique VIII à autoridade da igreja. Limitar a reforma religiosa a apenas essa oposição de Lutero, Calvino e Henrique VIII à Igreja Católica, à autoridade eclesiástica, é uma falha. E o texto vai e diz mais, mas eu devo buscar a explicação da reforma, mas o conjunto das mudanças socioeconômicas, cujos reflexos se manifestaram nas concepções políticas e ideológicas, incluindo aí a própria religião. Ora, a reforma religiosa, então, ela não é apenas um movimento religioso, mas ela é, sim, resultado de um processo de transição que a Europa estava vivendo. E esse processo de transição inclui aí questões econômicas, que, no caso, a consolidação do comércio, a consolidação do capitalismo, o fortalecimento de uma nova atividade econômica na Europa, que é o capitalismo, que é o comércio. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma explicação social. Afinal de contas, nós vamos ter a burguesia em ascensão, em crescimento, em expansão. Porém, nós sabemos que havia uma oposição da Igreja Católica a práticas burguesas, ao estilo de vida burguês. A Igreja Católica se opunha a alguns comportamentos da burguesia, ao lucro, à usura, ao comércio, à riqueza. Ora, a mentalidade econômica da Igreja Católica estava parada, ancorada na Idade Média. Mas a Europa evoluiu, a sociedade europeia evoluiu. E a Igreja Católica, parada no tempo, se manifestou de forma contrária àquelas grandes transformações socioeconômicas que a Europa vivia. O texto também coloca que isso teve reflexo nas concepções políticas. Afinal de contas, nós vamos observar a Europa na Idade Moderna marcada pelo absolutismo, por uma centralização do poder, e isso também vai ser motivo da reforma religiosa. O texto é muito bacana porque ele desmistifica a ideia de que a reforma religiosa tenha sido apenas um movimento religioso. Mas ele enaltece outros elementos que compõem a reforma. No caso, os seus fatores socioeconômicos e o fator político da reforma. Afinal, a reforma foi, letra A, parte do processo de transição do mundo feudal para a modernidade. E dentro desse processo de transição está a centralização, a consolidação, né, dos estados centralizados, a formação de uma nova classe econômica, que é a burguesia, a consolidação do capitalismo comercial na Europa. De fato, a letra correta é a letra A. É isso. Continue aqui ligado no sistema PASSE.